Compartilhar com os queridos nessa noite algo que para mim é fundamental para a vida. Amados, a gente prega o Evangelho de Jesus, eu já faço isso há algum tempo, e a gente esquece de que o Evangelho de Jesus, ele não é o Evangelho para aqueles que desejam apenas estar bem, que desejam apenas a felicidade, que desejam apenas a situação estável financeira. O Evangelho de Jesus é um evangelho de transformação, de renovação, de poder e de graça. O Evangelho de Jesus é um evangelho daqueles que desejam aceitar a transformação que Cristo quer fazer na vida de todos os homens. Ouvir que o Evangelho de Cristo não é fogo e espada e cruz, é esquecer do princípio da fé. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. O Evangelho de Cristo é fogo, espada e cruz. O Evangelho de Cristo é moldado a partir de três grandes premissas que não podemos esquecer. A primeira premissa é fogo. A segunda premissa é espada. A terceira premissa é cruz. Para alguns pode parecer estranho o que eu vou dizer aqui nessa noite, mas é o que a palavra de Deus nos mostra, e é o que nós vimos Jesus o tempo inteiro fazer e falar o tempo inteiro. Alertar os homens contra um evangelho que transforma por inteiro, mas que para isso você precisa se queimar no fogo, ser um exímio esgrimista, ou seja, saber lutar com a espada e tomar a sua cruz. Lucas capítulo 12, eu quero compartilhar, começar por aqui. Lucas capítulo 12, versículo 49 diz assim. Jesus continuou, Lucas capítulo 12, versículo 49, para a gente começar. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Vamos começar com fogo. Queridos irmãos, o nosso erro é acreditar, como alguns pregam, que este fogo que Jesus está dizendo são manifestações espirituais. Não é isso. Fogo no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, sempre terá uma significação de mudança, transformação drástica e poderosa. O fogo que Jesus veio lançar é o fogo purificador. Por isso que João Batista, ele afirmou que Jesus veio batizar com fogo. Jesus veio transformar todos quanto o aceitarem. E para isso ele começou com os pecados. E principalmente os pecados que a sociedade e as instituições sociais cometiam. O pecado da exclusão, o pecado da não justiça, o pecado do abandono. Esse tipo de pecado Jesus veio queimar, tocar fogo. E foi essa revolução que Jesus fez. Jesus veio lançar fogo naquilo que estava parado, acomodado, sem ser discutido, onde as pessoas sofriam e os poderosos continuavam usurpando o direito delas. Jesus veio tocar fogo
naquilo que machucava o próximo, naquilo que excluía o próximo, Jesus veio tocar fogo. Jesus veio mexer. Eu me lembro que uma vez eu tive uma brilhante ideia de mexer em um vespeiro. E quando você mexe com o vespeiro, você precisa estar preparado. Era algo que eu não tinha ideia. Na verdade, eu não sabia nem que era um vespeiro. Depois que eu fiquei sabendo. Quando eu coloquei uma madeira para quebrar o vespeiro, achando que estava seco e não tinha nada, foi véspera para tudo quanto foi lado. E aí, perna para que te quero. Fui picado algumas vezes e aprendi uma grande lição. Para que você mexa no vespeiro, você precisa estar pronto para levar algumas picadas. O fogo que Jesus veio trazer e que está queimando em cada um de nós é para mexer, e para isso nós vamos precisar ser picados. O evangelho do fogo não é o evangelho do status social, não é o evangelho da concordância com o mundo, não é o evangelho de acomodação, é o evangelho agressivo, é o evangelho que luta, é o evangelho que discute, é o evangelho que não tem medo de falar. Quando os excluídos e aqueles que estão passando por exclusão religiosa, política, estão tendo seus direitos usurpados. Jesus fez isso. Jesus denunciou o templo. Jesus alimentou os pobres. Jesus retirou os pobres da exclusão. Jesus retirou o cego da beira do caminho. Jesus fazia isso o tempo inteiro. É o fogo que ele está querendo. Ele diz, eu vim lançar fogo, e eu queria que já tivesse acesa essa chama, eu queria que cada uma das pessoas que estão sofrendo ouvisse o meu discurso e começasse a mobilizar-se para vencer aquilo que me prende, aquilo que me amarra. É isso que Jesus está dizendo com esse texto. Mas, infelizmente, as igrejas continuam acomodadas, em si mesmadas, e esquecendo do fogo. E quando eu falo igreja, eu falo eu e você. Eu falo a todos nós que optamos por seguir Jesus. Continuamos acomodados numa realidade política, social e religiosa que ainda oprime muitos. Jesus fala sobre espada. Nesse próprio texto que eu li, ele diz assim, Lucas capítulo 12, vamos ler o 50, diz assim: tenho de receber um batismo, e como eu estou aflito até que isso aconteça. Esse batismo que ele está falando não é o batismo de João. Esse batismo que Jesus está dizendo é o batismo de sangue. Que batismo de sangue é esse? É a cruz, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Diz assim, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. A não ser, brincadeira, viu, gente? A não ser a última frase, o restante é normal. Desculpa, o restante é estranho. A não ser a parte das sogras, o restante é estranho. Estou brincando, irmão. Estou brincando, irmãos. Queridos, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que o evangelho dele traz conflito.
traz mudança de atitude. Tira as pessoas de uma mentalidade acomodada para uma outra mentalidade. O problema é que quando você sai de uma mentalidade em um espaço que tem pessoas de uma outra mentalidade, o que acontece? Divisão. É lógico. Isso é a espada que Jesus veio trazer. Jesus veio fazer com que pessoas que conviviam no mesmo espaço, da mesma forma, do mesmo jeito, que já estavam acomodados em seu modo de pensar, agir e viver, pudessem ser incomodados por outros que tiveram a sua mente transformada. O que me decepciona nos últimos dias, estou sendo muito sincero, é que eu não vejo mais a espada. Eu vejo pessoas que se acomodaram em seus bancos de igreja, igrejas que estão abrindo mão do poder da espada como ato transformador da juventude, estão vivendo o evangelho raso, epitelial, epidérmico e frágil. Eu vejo igrejas que se tornaram verdadeiros clubes de relacionamento e que não lutam pela causa que importa. Outras pegam a espada de modo errado, se detêm a argumentos políticos e defendem isso. Queridos irmãos, o que é essa espada? Essa espada é um convite para sermos transformadores de vidas. Essa espada é um convite para mudar realidades. Essa espada é um convite para mudar quem somos e os outros que estão ao nosso lado. Isso é a espada de Jesus. Ou fazemos isso, ou o Evangelho de Jesus se tornará em um grande clube social, sem vida, sem vigor e sem ação do Espírito Santo. A última coisa é a cruz. Nunca senti tanta falta da cruz nos discursos, músicas, canções, como nos últimos dias. A cruz se tornou um objeto de relíquia para pendurar no pescoço, mas o sentido da cruz se perdeu. O tempo passou, a mensagem transformadora e de renúncia da cruz saiu de moda. Há poucos dias eu estava dando aula para os meus menininhos, como assim eu chamo, os alunos do 6º ano. E eu dizia para eles que, na minha época, quando eu estudava e era da mesma idade que eles, ser crente não era moda. Eu cresci numa cidadezinha pequena. Irmãos, e quantas vezes eu me senti um ET dentro da sala de aula. Porque quando perguntavam quem é evangélico aqui, só tinha eu na sala de aula. E as pessoas ficavam me fazendo perguntas como se fosse algo tão anormal, tão estranho. E elas ficavam admiradas. Quando se perguntava, você vai para a festa? Eu dizia, não quero. Você vai para o São João? Não tem interesse. Não queria. Sempre acreditei que o ambiente não era para mim. Não tenho nada contra, mas acreditava que o ambiente não era para mim. Você faz o que domingo? Eu dizia, eu vou para a igreja. O dia todo, praticamente, parecia que eu era um ET no meio de todos. Mas eu continuava declarando a minha fé, mesmo em meio à adversidade. Sabe o que me preocupa? Me preocupa é que essa geração atual nasceu e cresceu em um estado onde ser crente está na moda. É moda ser crente, virou uma modinha. As pessoas vão para a igreja,
acham o culto massa, contextualizado com a realidade, dão a sua dançadinha, batem a sua palma, e quando chegam em casa, levam a vida do mesmo jeito, como se nem tivessem um compromisso com Cristo. Isso é fruto de quê? Isso é fruto da ausência da cruz. O discurso da cruz deu lugar ao discurso do homem, ao discurso do eu. Onde o fato de eu me sentir bem ou de estar bem é mais importante do que a cruz de Cristo. E esse discurso que eu estou fazendo aqui hoje, e esta palavra que eu estou trazendo hoje, não é uma palavra que traz membro para a igreja. É uma palavra que até assusta e pode afastar. Mas eu prefiro ter paz com a minha própria consciência do que ter uma igreja lotada de pessoas que não conhecem a cruz. O que é a cruz de Cristo? Jesus disse claramente, aqui mesmo em Lucas, capítulo 23, quando ele disse, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a minha cruz e siga-me. E o evangelista Lucas é claro em dizer, cada dia não é para tomar de vez em quando. Ele diz constantemente, sempre, persistentemente, eu preciso tomar a minha cruz. Ter a cruz não como um símbolo, como uma figura, mas como uma realidade em minha vida. Eu preciso me mortificar, eu preciso abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos e abraçar a cruz de Cristo, que segue a sua vontade e os seus princípios. Isso é um desafio enorme para nós. Ou fazemos isso, amados irmãos, ou teremos o evangelho insosso e sem o poder de Deus. Sabe por que eu digo isso? Muita gente acha que o poder de Deus é ter um culto arrebatador. Mas a palavra diz ao contrário. O poder de Deus é a transformação. O poder de Deus está no ato de se modificar. Esse é o poder de Deus, que se revela no reino de Deus. Jesus veio lançar fogo, Jesus veio trazer a espada, Jesus veio trazer a cruz. Se em nossa vida a cruz, a espada e o fogo não forem reais, não passaremos de pessoas que são amigas do reino, mas não são parte do reino. Ou somos do reino, ou não somos do reino. Esse é o nosso maior desafio. Aprendermos que o reino de Deus está entre nós. Nós vivemos o já e ainda não. Já experimentamos o reino, mas ele está chegando. O reino de Deus está chegando em nosso meio. Que ele nos abençoe. Vamos orar? Eu quero convidar a todos a orarmos nesse momento. Senhor Deus, Pai amado e querido, te louvo, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvo, Senhor, porque em ti temos confiança. Em ti, Senhor, temos, Pai amado, a certeza de que todas as coisas se organizam a partir do teu olhar, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que nessa noite, cada coração que ouviu esta palavra e onde esta palavra chegar, ela possa encontrar descanso. Ela possa encontrar corações sedentos. Ela possa ser uma semente de transformação na vida dos teus filhos, ó Pai. Peço isso a Ti, tendo a certeza de que todas as coisas, Senhor, todas as coisas estão sob o Teu querer e segundo a Tua vontade, Pai. Te louvamos em nome de Jesus.